Boa noite. Bom, essa live vai ficar gravada. Vamos falar aqui sobre a nova MP, todas as mudanças para o investidor. Então fique à vontade. Logo, logo, a Carol Larson, que é uma contadora americana, uma das melhores que atua em Orlando, vai conversar bastante com vocês. Hoje é dia 9 de maio de 2023. A live vai ficar gravada. Carol, se você estiver por aí, por favor, já entra para a gente bater um papo aqui. Pessoal, a Carol está entrando. Enquanto ela entra, a gente vai conversando aqui sobre... Oi, Guilherme. E aí, Carol, tudo bem? Sua vida deve estar uma loucura, não está não? Uma loucura, ainda mais Eu agora com essa nova imagino. O pessoal MP. deve estar chegando ainda, nós começamos um pouquinho mais cedo, mas vamos bater um papo. Vamos falar sobre esse assunto, né? Para a gente é normal, eu acho que pagar imposto é algo até saudável quando você tem a recompensa do governo e significa que você está tendo lucro. Mas para o contador é a praxe do balance, né? Que ele faz entre os dividendos, as obrigações. Então vai ser muito interessante bater esse papo, colocar o público em dia. A gente, só para destacar, Carol, se você não concordar, por favor, tá? Dê sua opinião. Acho que a MP ainda está no início, né? Ela é um texto criado pelo governo, então muita gente está se desesperando, achando que já vai entrar em vigor. Não, tem que passar aí pelo Congresso, pelo Senado, tem que ter todas as revisões. Tá. Vão ter mudanças, certamente, ou não, a gente não tem bola de cristal, mas depois disso é que vai ter que ter a adequação. Então, eu queria começar já, primeiro, lhe agradecendo. Muito obrigado por estar presente. Eu sei que esses dias aí estão bem corridos. Seja bem-vinda. A gente vai deixar essa live gravada. E me conta, o que você percebeu inicialmente da MP? O que você está percebendo com esse público brasileiro que são os investidores? O que eles estão buscando de informação e o que você pode já dizer inicialmente aqui para eles? Então, só para complementar, Ricardo, primeiro, obrigado por convidar mais uma vez, principalmente para falar desse assunto que agora está tão polêmico no Brasil. E complementando o que você disse, a MP ela foi assinada agora, dia 30 de abril, só que o Congresso tem 60 dias para assinar, e esses 60 dias pode ser estendido para mais 60 dias. Então, tem 120 dias para que isso aconteça. E muita coisa, pela forma com que a MP foi escrita, é bem provável que não vai ser finalizada dessa forma. E um ponto bem interessante, que eu não sei para aqueles que ou você deve ter lido, eu não sei se todo mundo leu a MP, mas ela é basicamente uma réplica da legislação que foi incorporada aqui nos Estados Unidos em 2018. Então, quando eu comecei a ler, parecia que eu estava lendo a legislação do TCJA de 2018 em português. Igualzinha, assim, com poucas, raríssimas exceções. Então, eu acho que assim os tributaristas no Brasil também estão com cabelos em pés, né? Porque não estão acostumados com essas mudanças tão radicais. E já existia, né, no Congresso essa história que eles já está parado lá, né, a MP para aprovação da reforma tributária que nunca saiu do papel. Ninguém imaginava que antes disso poderia vir uma MP com tantas mudanças para tributar a questão de investimentos, empresas controladas e Pegando trusts aqui nos Estados esse Unidos. gancho já, quando você fala de tributação, né, quando você fala dessa MP e de possíveis mudanças, há uma necessidade do governo brasileiro arrecadar mais. Né? Ele não está mirando só o investidor que está colocando dinheiro fora do país, mas, enfim, a gente vê uma mudança comportamental de arrecadação no Brasil perante aos programas que o governo quer implantar. Pensando nesse investidor internacional que é o seu nicho, que é a sua atuação. Quando a gente fala das linhas de programa que o governo criou, de 6 mil, 15 mil, 50 mil, de 15% a 22%, todos em reais. Esse ajuste do balance de câmbio, ou seja, mandei o dinheiro. Primeira pergunta, Carol, mandei o dinheiro com a Petax a 5,90. Daqui um ano, o dólar foi para 6,50. Eu tenho que declarar essa evolução do câmbio no Brasil? Como você tem visto isso? Bom, excelente pergunta, mas para eu responder eu vou ter que passar um pouquinho pelos primeiros Legal. parágrafos da MP para explicar como funciona. Porque tem muita gente interpretando de uma forma bem diferente do que realmente a MP está dizendo, né?
Então, basicamente, a grande mudança, Guilherme, que aconteceu foi o seguinte: todos aqueles que têm investimentos, empresas controladas e trusts no fora do Brasil, ou seja, no exterior, aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, hoje terão a obrigatoriedade, se a MP passar dessa forma, de declarar os rendimentos auferidos, mesmo que não distribuídos. Então, o que eu quero dizer? Você tem uma aplicação, por exemplo, na XP, e essa sua carteira, ela teve uma realização de dividendos ou de juros ou outras rendas, só que você não foi distribuído para você, foi reaplicado. Então, do momento que aconteceu a realização, mesmo não distribuído, essa inclusão terá que ser feita nas declarações no Brasil, naquela alíquota que vai até 6 mil dólares está isento, até 50 mil vai pegar 15% e acima de 50 mil vai pegar os 22,5%. A variação cambial é um ponto que está sendo muito discutido, porque os especialistas no Brasil, o que eles estão entendendo? De que forma isso pode funcionar? Um exemplo, como você mesmo mencionou, essa atualização, ou seja, essa inclusão, tem que ser feita na declaração de ajustes anual, não é como antigamente que ia pagando imposto todo mês. Então, tem um campo, vai ter um campo na declaração onde você vai incluir isso e vai ter um campo específico para variação. Aí você imagina que você nem distribuiu isso. Então, você vai colocar essa receita já realizada na declaração e fechar o ano, por exemplo, de dezembro 31 de 24, que é o primeiro ano que vai estar referente ao ano de dezembro 31 de 23, mas que vai estar em vigor somente em janeiro 1º de 24. Então, o dólar estava 6, como você mesmo disse. Então, você fez essa inclusão desse ganho e pagou o imposto sobre isso. Quando você fizer a distribuição efetiva desse dinheiro, se o dólar estiver a 4, de qual forma esse ajuste será feito? Então, essas brechas que estão aí na legislação, na MP, é que faltam ser ajustadas com explicações e entendermos também qual é o entendimento da Receita Federal brasileira, né? Então, essa questão da variação cambial é a coisa que está mais, assim, difícil de se entender, porque não está bem escrito de qual forma isso vai ser aplicado. E um ponto mais importante também, Guilherme, para ser levado em consideração, que eu disse no início, empresas controladas estarão sujeitas a essa tributação. O que é uma empresa controlada? Aquelas empresas que pelo menos 51% dos sócios são brasileiros. Então, por exemplo, quem tem empresa com um primo americano ou com um amigo e que não tem uma participação de 51%, também não está sujeita a essa tributação. Da mesma forma que as empresas que estão situadas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas são tributadas e os donos dessas empresas pagam impostos. Então, só está sujeito a SMP e essa regra da inclusão, mesmo que não distribuída, para as empresas situadas em paraísos fiscais ou que tenham benefícios de tributação. Então, que tem alíquotas muito baixas. Então, aqueles que tenham offshore, por exemplo, das Virgens Britânicas, Bahamas, Panamá, sem dúvida, perceberão este impacto, porque essa tributação vai ser automática. Então, retirou, não retirou, aumentou os lucros da empresa, vai ter que incluir. Aquelas que estão sediadas em países no qual não existe essa isenção de impostos e também a alíquota não é o que eles chamam de low jurisdiction, não terá que fazer essa inclusão. Vai continuar a regra anterior, somente então, vamos deixar o pessoal aqui distribuição. mais tranquilo com relação a essa informação. Outra polêmica que teve, Carol, foi o texto que fala da Trust, né? Muito advogado que eu conversei, muito cliente meu que é tributarista, Guilherme, eu nunca li tanto absurdo numa redação falando sobre Trust e também sobre a questão de tributar esse efeito sobre Trust. Há uma necessidade de regulamentação desse texto imediata, eles apostam quase que unanimamente nessa revitalização da proposta, ou seja, na mudança do texto base. Porém, vamos falar para o cara que tem a casa nos Estados Unidos. A gente sabe que tem as deduções, como juros do mortgage, como a manutenção, a amortização, custo de depreciação do imóvel e mais alguns outros detalhes. Como que vai acompanhar o governo esse formato e que o dono da casa tem que estar em linha com o seu contador? Você é contadora, atende muito brasileiro que é dono de propriedade imobiliária nos Estados Unidos. Qual a dica que você deve deixar para ele prestar atenção a partir desse momento, se a MP passar e for aprovada? Aquilo que a gente sempre conversa, né? Uma contabilidade efetiva, um controle das suas despesas bem acirrado para que você consiga incluir tudo na declaração.
Porque, mais uma vez, o que vai ser incluso no Brasil será o resultado da empresa. Então, para aqueles que às vezes não são muito organizados e que não guardam todos os recibos, ou que não sabem controlar e o que pode ser incluso dentro da declaração, tentar se informar. Nós estamos aqui para passar esse tipo de informação, tudo aquilo que é legalmente dedutível dentro da declaração, para minimizar esse impacto. E lembrando, as empresas situadas nos Estados Unidos não estão não é um país de low jurisdiction e nem é um paraíso fiscal. Então, essa inclusão efetivamente só será feita no Brasil quando distribuído. Então, aquele cara ou aquele casal que tem uma LLC e, como sempre teve, ele está oferindo esses lucros e o lucro não está sendo distribuído para ele porque está sendo mantido na LLC para pagar as despesas do ano seguinte ou outras despesas, ele não vai estar sujeito. Só está sujeito automaticamente à inclusão, mesmo sem distribuição, aqueles que participam de empresas offshore Então, em paraísos fiscais. Então, tem esse pedacinho da lei aí que é a palavra-chave. A minha operação é sobre a LLC, eu tenho a renda do aluguel do meu imóvel, seja ele de curta temporada, vacation, ou long term, eu recolho os tributos obrigatórios nos Estados Unidos, depois que você faz todo o balanço financeiro aí dessa operação, fui lá, declarei. Não distribuí ele na minha conta, eu sou brasileiro, certo? Ele ficou aí, na minha empresa, que é residente fiscal americana. Eu só vou obedecer, então, a lei dos Estados Unidos, ou eu devo também tributar sobre a MP? Isso mesmo. A inclusão só será feita se a receita ela vier de uma empresa que está em paraíso fiscal. De qualquer forma, como a gente não sabe o que vai passar na emenda, tem um outro ponto que é positivo para aqueles que têm empresa nos Estados Unidos especificamente, porque entre Brasil e Estados Unidos tem um acordo de reciprocidade. Então, aquilo que é pago aqui pode ser compensado lá. Inclusive, tem esse campo na declaração do Brasil para que você faça esta compensação. Então, aparentemente, isso não será alterado. A compensação poderá continuar sendo feita. Então, isso é bem provável que tenha um impacto quase que nenhum ou muito pequeno dentro da declaração que essa pessoa vai ter que entregar no Brasil. Eu sou um investidor, fui lá, abri minha trust, estou mandando dinheiro, estou investindo na XP, tá? Mesmo aqui à distância, isso é patrimônio meu, pessoal, tá? Eu sou uma pessoa física. E aí, como que eu faço com esse tributo? Eu tenho que fazer um acompanhamento anual, se o texto da MP passar, e aí fazer as minhas declarações nos Estados Unidos e no Brasil, correto? Correto. É muito diferente quando a gente fala de pessoa física e pessoa jurídica. Então, a pessoa física, quando ocorrer este evento de auferir este ganho, ela terá que fazer a inclusão na declaração da pessoa física dentro dessa alíquota de 0 a 22,5. E, normalmente, de acordo com o que está escrito da MP, e mais uma vez, isso é a minha opinião, o meu entendimento da MP, tá? Vão ter Fica claro que está todo mundo não tem discutindo efeito legal ainda, a gente está discutindo hipótese. Pessoal, para ficar claro, tá? A gente está pegando o lado profissional da Carol, que é uma baita contadora, uma das melhores contadoras de Orlando, tem anos de carreira, analisando um texto que ainda vai ter que passar pelo Congresso para virar lei e colocando a opinião sobre assunto, olha só, tem que ter muita coragem para vir aqui discutir algo, falar algo para o público que não está ainda válido, em prol desse público que está assistindo, que vai assistir essa gravação. Então, Carol, é isso mesmo. Aqui é só a opinião do que você pensa que pode acontecer. Exato. Exatamente, porque eu tenho conversado com muitos especialistas no Brasil e li a MP mais de uma vez, né? Para que a gente tivesse a mesma interpretação. Então, estou dizendo a minha opinião, o meu entendimento até o momento, analisando palavra por palavra da MP. Então, é isso que eu estou deixando bem claro. Então, em relação aos investimentos da XP, um grande impacto na pessoa física é, por exemplo, você tem uma aplicação que te deu um prejuízo e a outra que te deu um lucro, você normalmente, de acordo com a legislação atual, você não pode abater isso. Você vai pagar imposto sobre aquela que você auferiu a receita e você não vai pagar nada sobre a que você teve prejuízo. Dentro da empresa ainda existe a compensação. Então, ou seja, se eu tenho os investimentos dentro de uma empresa, então
os prejuízos auferidos pela empresa serão compensados em relação aos lucros auferidos. Então, ainda é muito melhor manter essa estrutura na pessoa jurídica. E o outro grande ponto também é a questão da variação cambial, né? Porque além de você ter que apresentar o valor deste ganho auferido mais uma vez na XP, você ainda tem que fazer o cálculo do ganho de capital Então, baseado na variação cambial. o Então, trabalho é do bem contador impactante. dos Estados Unidos, junto com o meu contador do Brasil, vai ter que ser muito mais próximo, né? Porque é uma declaração, porque você vai até o ponto de declarar nos Estados Unidos. Essa declaração que é feita no Brasil, quem que vai fazer? É você que vai cuidar desses detalhes da MP ou há um trabalho conjunto entre o contador que está nos Estados Unidos e o contador que está no Brasil? Nós vamos ter que cada vez mais trabalhar em conjunto com os contadores do Brasil, né? Desde 2018, a partir de 1º de janeiro de 2019, quando foi aprovado a TCJA de 2018, a gente já está tendo que trabalhar muito perto dos contadores, porque eu preciso das informações detalhadas deles lá e, da mesma forma, auxiliando e dando dicas para que eu minimize o impacto fiscal do meu cliente residente e que está sujeito a essa legislação americana, que é muito semelhante, como eu disse, à MP 1171. Então, sem dúvida alguma, todos os contadores que têm clientes nessa situação, que são residentes fiscais no Brasil, terão que se aproximar cada vez mais dos contadores do Brasil para entender. Não é todo mundo que entende a lei do Brasil, que entende o tipo de receita, de qual forma isso pode impactar lá. Então, é fundamental essa parceria com contadores brasileiros para que a gente possa fazer o melhor trabalho aqui, para que a pessoa tenha um menor Legal, impacto Carol, e assim, também no Brasil. deixando o pessoal tranquilo, ó, ainda é um texto base, assinado pelo governo federal. Cabe passar ainda por órgãos tipo Congresso, Senado para revisão. Depois vamos ter isso se transformando em uma lei, e aí sim é o que vai ser válido. Então, não se desespere. Você que comprou uma casa ou quer comprar, pessoal, pense, né? Você quer internacionalizar seu dinheiro, tem motivos para isso. Eu acho que a questão maior da sua decisão da internacionalização, seja em aplicação financeira, seja na XP, seja deixar na conta corrente, que muita gente tem me falado que tem feito isso, comprar imóveis, que é uma excelente opção, isso é uma maneira saudável de proteger o seu bolso. As regras fiscais, as regras de tributo, só vão ser consideradas e trabalhadas pelos contadores a fim de adequar a sua vida para que você não tenha problemas nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. Não se esqueça, tem investidor brasileiro que faz operação de investimento, de compra de imóvel, há muitos anos, já passou por diversas modificações. E tem modificações que podem te atrapalhar diretamente enquanto você não toma essa decisão. Estava lembrando, Carol, que no mesmo partido do governo que está atual, nós tivemos uma mudança brusca no IOF. Né? Foi uma MP também assinada pela Dilma Rousseff, que transformou o IOF em 6,38, de 0,38 que era envio de pessoa física para pessoa física em 1,10. Então, esses impactos que podem atrapalhar o seu plano de investimento. Pagar imposto sobre renda, poxa, não precisa ter queixa sobre isso. Por quê? Porque você está tendo retorno financeiro. O problema é aumentar o custo para você dolarizar. É isso que você tem que ficar ligado. Né? Enquanto isso, você está tendo IOF de 0,38%, você está tendo casa com preço reduzido, você está tendo ações em preços aí, recordes da história de tecnologia e outras áreas mais. Aproveita o momento. Faça o que é de acordo com o seu bolso para você dormir tranquilo e protegido pela dolarização. E mesmo assim, você vai estar sendo acompanhado por contadores. A Carol Larson tem um escritório, a maioria dos meus clientes estão na Carol Larson, sempre estão acompanhados, faz a declaração, não tem um problema fiscal entre Brasil e Estados Unidos. Queria levantar uma hipótese agora. É muito... Por favor. Deixa eu fazer só um comentário que eu acho super interessante da MP, e só mais uma vez também colocando que, na minha opinião, a MP vai passar. Eu não acho que não vai passar, mas eu acho que ela vai passar com muitos ajustes nesses pontos que nós estamos conversando. Tem um parágrafo da MP que fala sobre você tem a opção de você fazer o step-up do basis, ou seja, a apreciação dos bens que você tem dentro de uma empresa ou pessoa física,
pagando uma alíquota de 10%. Então, isso é um ponto bem interessante que a gente vai começar a estudar depois que realmente estiver definido de qual forma isso vai ser, porque você pode usufruir desse benefício. Quer dizer, a alíquota de ganho de capital, aparentemente, para os rendimentos do exterior, ela não vai ser mais aquela antiga, ela vai ser uma alíquota nova, de acordo com essa de 0,22,5. E pela antiga, você tinha que ter 30 milhões de reais de ganho de capital para chegar em 22,5. E hoje a gente está falando de somente 50 mil reais. Então, é muito interessante ser avaliado pelos contadores no Brasil, pelos tributaristas, a apreciação desses bens, porque é uma oportunidade única, uma oportunidade que você vai ter de fazer a apreciação do bem e, consequentemente, quando você vender, o seu ganho de capital será menor e esse impacto dessa alíquota aí de 22,5 não será tão pesado, porque você já fez a apreciação e pagou 10. Então, é melhor 10 do que Muda 22,5, alguma né? coisa na formatação da proteção? Por exemplo, muita gente que compra imóvel, abre uma LLC, abre uma offshore. Vocês estão pensando em algo que pode ser diferente? Não que seja agora, a gente sabe que tem aí, cada cliente tem o seu processo, mas existe alguma linha sendo pensada para diferenciar esse contexto da compra do imóvel? Ao invés de a LLC, offshore, alguma outra posição? O que eu tenho analisado desde o dia 1º de maio é que eu tenho feito algumas simulações. Então, por exemplo, o motivo qual a gente coloca offshore na estrutura é para evitar a sucessão daqueles que não são residentes aqui nos Estados Unidos, pois é de 40% sobre tudo aquilo que for superior a 60 mil dólares. Então, essa questão de estar colocando as offshores nas estruturas, de CMP passar como ela está escrita, dizendo que é automático a inclusão das offshores por estarem em paraíso fiscal, aí a gente vai ter que rever essas estruturas para entender realmente qual será esse impacto. Então, de qual outra forma eu vou conseguir proteger o meu cliente contra a sucessão se não for através de uma offshore? Levando em consideração que as trusts também estão sendo mencionadas na MP. Então, existem duas formas de evitar a sucessão. Uma é através de uma empresa que não é residente fiscal nos Estados Unidos deter as ações, aí não tem sucessão, e a outra através de uma irrevocable trust, aquela trust que não pode ser revogada. Só que de qual forma realmente vai ser a tributação das trusts não está muito claro. Então, tem toda a ideia que, por exemplo, bens que foram passados para os herdeiros através de uma trust, que é o natural. Então, você tem uma trust enquanto você está vivo. Se for uma irrevocable trust, essa entidade não existe. Esse documento não existe, ele passa a existir após a morte. Então, quando a trust entrar em vigor, após o falecimento, de qual forma isso será tributado, tentando seguir a legislação e acordo dos dois países, que é completamente diferente. Então, isso é uma coisa que a gente está estudando, mas realmente a gente precisa ter alguma coisa definitiva para começar a pensar em estruturas. Mas eu acredito que, da forma que eu interpretei, como eu te falei, da questão das controladas, eu acho que a gente vai ter alguns tipos de planejamento que não vão ser coisas assim, ter que mudar tudo, ou que a pessoa vai ter que gastar muito. Tem uma pergunta que me mandaram pela tarde, que é assim, Guilherme, estou já no processo de migração e devo concluir ele até o ano que vem. Muda alguma coisa para quem está em processo de migração, para quem vai tirar o EB2NW, para quem está com qualquer outro tipo de visto? Você enxerga isso? Já chegou nessa parte de análise do texto? Muito, muito, e é muito bom essa pergunta, porque eu ia esquecer de mencionar. Tem que lembrar que essa MP, ela aplica-se para as pessoas que são residentes fiscais no Brasil. Nós temos muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, que não deveriam mais ser residentes fiscais no Brasil, que deveriam ter feito a saída definitiva e não fizeram. Então, pelo meu entendimento, está bem claro que são as pessoas que têm residência fiscal. Quem não tem residência fiscal no Brasil não estará sujeito a essa inclusão. Então, aqueles que estão pleiteando um visto, parte do planejamento, quando eu faço o planejamento pré-migratório, eu coloco como uma sugestão: vamos falar com o seu contador ou com o seu tributarista no Brasil para fazer a sua saída definitiva dentro da data que a legislação brasileira recomenda, porque dessa forma, essas pessoas que estão em processo de visto, se fizerem saída definitiva, então, não você serão está falando impactadas. que tem gente que chega a fazer o processo de imigração e continua ainda residente fiscal no Brasil, não dá baixa. Muitas pessoas, Guilherme, porque como toda lei no Brasil, como toda MP, tudo é muito complicado a interpretação.
Então, a pessoa ela entende, por exemplo, quem é acionista de empresa. Ah, e se eu fizer minha saída definitiva, eu não posso mais ser sócio da minha empresa. Você pode ser sócio da empresa, você só vai ter que conseguir um representante fiscal, porque você não tem mais da residência. Conta bancária, existem contas bancárias para não residentes no Brasil, só que ela tem um custo mais alto, mas você pode ter uma conta bancária. Existem investimentos que você pode manter no Brasil que são específicos para as não residentes do Brasil. Então, existe uma forma de você fazer a sua saída definitiva e não sofrer tantos impactos de acordo com a regra do Brasil. E sobre a Mas é MP, muito depois que eu comum, muito migrei, comum. zerei aí a minha condição de residente fiscal no Brasil, eu perco o efeito dela, porque ela é só sobre quem é residente fiscal no Brasil, correto? Ela não vai atingir o imigrante, ou seja, eu Sim. transformei minha vida. Todos os Estados Unidos morando. Sou um residente fiscal americano porque meu processo de visto já terminou. Ok? Já recebi toda a legalidade. Preciso fazer algo sobre a MP ou não? Para aqueles que já estão pensando em fazer a saída definitiva, não vai existir impacto, né? Porque eu não vi nada, não li nada em lugar nenhum que fale das pessoas que não têm a condição de residente fiscal. Então, eu acho que a grande preocupação nesse momento e o planejamento é entender quanto tempo mais para o seu visto sair, quanto tempo mais para você vir para os Estados Unidos, para entender quando realmente esse impacto vai acontecer. E não é todo mundo que está pleiteando um visto que tem receitas nos Estados Unidos ou que terá, porque a gente tem vários casos de clientes que não têm investimentos, que não têm operação aqui, então que também não serão impactados. Então, o maior impacto realmente é para aqueles que têm investimentos através de offshore ou que têm empresas controladas, que nesse caso vai sofrer um pouquinho mais. Mas eu ainda acredito que muita coisa vai mudar e vai mudar para ficar de acordo com como eles estão replicando essa regra dos países mais evoluídos, vamos dizer assim, dos países de primeiro mundo, porque os Estados Unidos já tem, a Alemanha já tem, vários países já adotaram essa legislação. Então, acho que eles vão estar se baseando também em tudo que nós passamos aqui para ajustar. Nós passamos 4 anos sofrendo ajuste nessa lei. Por exemplo, quando saiu a lei aqui em começo de 2019, no primeiro ano já mudaram um monte de coisa para o segundo, e você tinha direito de retroagir o que você tinha feito devido à lei ter sido reescrita. Então, agora, recentemente, em 2023, teve uma mudança novamente nessa legislação que foi implementada, que é a réplica que está acontecendo no Brasil. Então, acho que o Brasil e as pessoas que estão envolvidas na escrita dessa lei vão se basear nos Estados Unidos e muita mudança vai acontecer, porque tem muita coisa que é Entendi. incabível que está Carol, escrito agora ali. pegando esse gancho todo de operação, enviar recursos para lá, para cá, muito cliente começa a observar a oportunidade de, estou lá com uma casa de curta temporada, um long term, estou performando lá 8 mil, 9 mil dólares líquido no ano, certo? Fiz a declaração da minha LLC lá na Larson, tudo certinho, paguei os tributos que eu deveria pagar, correto. A gente sempre menciona para o cliente fazer toda a operação em nome da LLC, né? Deixar os recursos em LLC, tudo isso pelo sistema de proteção que foi criado e pela receita em cima da cidadania fiscal que tem a LLC. Mas vamos supor que esse cliente queira passar esse recurso para o nome de pessoa física. Ele deve também pagar imposto no Brasil sobre isso. Então, eu tenho lá minha LLC, faturei 8 mil, não nada sobre MP, estou falando em conjuntura aqui de pesquisa, de pergunta que me mandaram. Recebi 8 mil dólares e vou mandar para minha pessoa física no Brasil. Eu paguei já a alíquota obrigatória nos Estados Unidos. Eu devo me preocupar também com alguma receita ou imposto que eu tenho que pagar no Brasil sobre esse envio? Dentro da legislação anterior à MP, desde que distribuído oficialmente, ou seja, foi repatriado, ele faz a inclusão dessa receita no Brasil. Mas ele também tem, dentro da lei anterior novamente, a questão da reciprocidade, o qual ele pode compensar o que ele pagou aqui. Então, vamos falar, 9 mil dólares. Esse indivíduo teria pago 10% de imposto aqui para ele não ser residente. E lá no Brasil, ele cairia numa alíquota, os primeiros 6 mil estão isentos, eu não sei se a regra vai ser os primeiros 6 mil estão isentos, ou quem teve 6 mil anual está totalmente isento. Então, se eu tive 10 mil, eu vou ser tributada integralmente sobre meus 10 mil aqui no ou eu serei tributada
parcialmente como a alíquota americana, que ela é progressiva, então elas têm as bases. Então, de 0 a 10, eu pago 10%. Aí, de 10 a 40, eu pago 15%. Só que aí eu faço o cálculo sobre os valores dentro dessas alíquotas. Se for dessa forma, nesse caso, a pessoa que teve 9 mil, a gente está falando de 3 mil a mais do que ele estaria isento, e aqui ele pagou 10% de imposto. Então, o imposto daqui, se continuar o sistema de reciprocidade, vai compensar o do Brasil. Então, o impacto seria zero, né? Tem a questão da valorização do câmbio, que isso pode afetar, sem dúvida alguma. Não estou falando em câmbio, mas estou falando na prática, sem falar na questão E de você sabe que variação tem muito cambial. especialista que, em análise, né, de Instagram, comentário político na TV, já apostando até numa alta do dólar, porque se o governo prevê essa variação na MP, ele acredita que a longo prazo o dólar possa estar bem mais alto e ele deva tributar sobre isso. Então fica uma dica, né? Se o governo já enxerga isso pelos especialistas que ele tem lá, mapeando toda a política econômica do país e política externa, fica atento. O dólar já deu sinal claro que a tendência futura é alta pela MP. Tá? Esse é um dado que passou desapercebido, mas muito economista está comentando, publicando e falando disso. Principalmente. Ainda mais que tem a questão da tributação da variação cambial, né? Vamos passar uma medida no Brasil dia 20 de dezembro. Você tem que fazer a inclusão baseada no dia 31 de dezembro. Aí o dólar vai de 5 para 7 em 10 dias, né? Então, eu acho isso que é um dos pontos principais, é isso aí mesmo. O dólar com certeza Carol, vai nós vamos subir fazer um muito. resumão agora, um bate-papo de resumo. Eu sei que você tem uma outra live daqui a pouco, então eu vou te liberar mais cedo, conforme eu te prometi. Então, acho que a gente pode puxar os assuntos principais. Primeiro ponto, nada está definido, correto? Correto, Preciso nada ter está medo, fazer definido. alguma coisa, ligar para o meu contador, pedir para ele me ajudar agora no que fazer antes da revisão desse texto? Olha, por uma questão de cautela, acho que todos têm que estar bem informados, porque se virar lei como está, vai ser a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, talvez a gente tenha esse período de agora até dezembro para a gente entender o que a gente pode fazer de planejamento no Brasil para essas pessoas que participam dessas empresas aqui, de qual forma para minimizar o impacto. Só que é uma coisa também assim, muito achismo, né? Porque nós não temos certeza de qual forma vai ser escrito. Eu acho que vai passar, não como está, mas vai passar, porque muita gente falando, não vai Né? passar, Eu não vai também virar acho que lei, passa, mas enfim, vamos estender os 60 dias para 120, isso aí vai vai passar, cair. Eu não mas eu acredito acredito que nisso. com várias revisões. Eu não acho que passa o texto Com original de várias forma revisões. alguma. Não tem condição de passar, não tem base de informação ali, seguindo opiniões de advogados tributaristas. Não é minha opinião, não. Estou falando que eu tenho clientes, tenho amigos que fizeram a revisão, como você, que é uma baita profissional, e apontaram ali várias coisas que certamente vão mudar. Enfim, passando, né? Vamos pensar em prazos. Passou tudo certo. Este ano eu vou já ser impactado pela MP? Não, de acordo também, novamente, que está dizendo na MP, nada acontecerá em 2023. Então, não teria nenhum impacto os rendimentos, as receitas, os lucros das offshores, somente a partir de 1º de janeiro de 24. Então, é um período bom que nós temos, se passar agora em 120 dias, para a gente planejar alguma coisa para esses clientes. Mas eu acho que agora não tem muito o que ser planejado. A gente está tendo ideias de qual forma, que tipo de estrutura, qual planejamento aplicar para esse cliente ou para aquele, mas não tem como nada definido para a gente criar um planejamento e falar, olha, pode fazer dessa O forma brasileiro que é vai dar muito certo. rápido. Ontem eu estava batendo papo com outro cliente e ele me indicou um futuro comprador e esse comprador já estava com ideias mirabolantes de abrir uma empresa no Uruguai para transacionar. Meu, mas não tem nem como a gente saber o texto base da lei para você tomar uma atitude dessa. Enfim, a dica da Carol é espera. O texto esteja aqui. Eu acho que não se precipitar, Ricardo, ou Guilherme, desculpa, complementando o que você falou, não se precipitar, porque talvez isso possa vir a ser Outra pior dúvida, lá eu na preciso frente, né? mudar a estrutura operacional da minha casa, por exemplo. Eu tenho uma LLC e uma offshore. Preciso fazer isso imediatamente? Tenho que me preocupar? Eu tenho uma trust, eu preciso me preocupar? Não tem como a gente nos preocupar ainda por não ter uma definição.
Então, eu acredito, e como eu te disse no início, você já pensou em algum planejamento? Eu estou criando vários planejamentos, mas eu preciso de uma definição para entender se eles serão efetivos ou não. Então, a única coisa que você não se precipitar e ter paciência, porque 60 dias, 120 dias é daqui a pouco. Então, a gente ainda vai ter um período razoável para pensar em alguma coisa antes de dezembro 31 e o ano virá. Então, eu esperaria, deixe a gente que está se matando de ler, de estudar, de buscar informação, pensar no que pode ser feito, né? Depois que tivermos um alinhamento definitivo, para a gente começar a divulgar e falar, olha, vai ser melhor dessa forma, vai ser melhor dessa, vamos fazer essa estrutura, criar uma outra assim. Então, com certeza isso tudo vai ser feito, mas no momento certo. Agora Outro ainda não tem detalhe, tem como. dinheiro, ó, veio uma pergunta aqui, eu estou te passando. Tem dinheiro nos Estados Unidos, tá? Parado em conta corrente. Mandei o que era tributado, devo também declarar nos Estados Unidos, talvez não tenha a ver com a MP, mas é uma dúvida. Então, esse cidadão aqui, ele é um brasileiro, ele mandou dinheiro, pela informação que 80 mil dólares ele tem em conta, isso já foi tributado no Brasil. Ele precisa fazer a declaração dele nos Estados Unidos também? O não residente, ele só tem que apresentar a declaração aqui caso ele receba dividendos de aplicações financeiras, e na maioria das vezes esses dividendos já tem uma retenção de 30% na fonte, então até a entrega da declaração ela não é obrigatória. Muitos entregam para poder pegar uma alíquota mais reduzida, ou tentar algum outro tipo de benefício abatendo prejuízos, mas não precisaria. Juros e ganho de capital não é tributado para o não residente aqui. Então, só no caso dos dividendos, que nem é obrigatória a declaração. Algumas fazem para ter o benefício, mas não vejo com que eles se preocupar, principalmente porque eu não sei onde está Não, ele aplicado, falou que né? Se está está com o dinheiro aplicado parado na no conta, não fundo. está nem aplicado. Ah, então não, você não teve rentabilidade nenhuma, não. O não residente que não tem US Source of Income, ou seja, receitas provenientes do território americano, não tem obrigação Carol, de ter o saldo no banco. resumindo com uma mensagem sua, eu tenho que te liberar até um tempo que eu prometi usar a sua experiência aqui. Primeiro, muito obrigado, tá bom, por ter vindo, por ter participado. Essa live aqui fica gravada e faz um sucesso. O pessoal comenta, agradece. Então, é uma prestação de serviço, né? O que a gente faz aqui é ajudar o pessoal a se organizar, a entender melhor, a ter o especialista falando. Mais uma vez eu reflito sobre isso, eu não sou especialista, eu sou um consultor imobiliário, ajudo as pessoas a adquirir imóvel da forma certa e trago aqui os especialistas para dar a opinião deles, que estão estudando, estão aí acordando cedo e dormindo mais tarde do que dormia, para entender as mudanças e ajudar vocês que precisam desse apoio. Carol, muito obrigado. Eu queria só que você encerrasse aqui, pode falar da Larson, falar da sua carreira, enfim. E deixando aqui a mensagem. Não precisa se preocupar, correto? O contador americano, a Agora, prestação de serviço da Larson e de outras contabilidades que existem aí, que são tão sérias quanto, organiza a vida do investidor para internacionalizar esse dinheiro de forma segura, correto? exatamente. Eu queria agradecer também, Guilherme. É sempre muito bom estar vindo passar informação para você e para os seus clientes, porque eu acho que quanto mais o ser humano entende daquilo que ele está, onde ele está colocando dinheiro, fica muito mais fácil para ele e para nós, consultores, planejadores, contadores, advogados e etc. Então, a dica que eu dou, não se preocupem, eu não estou dizendo que não é para se preocupar daqui a alguns meses, mas nós estamos em cima disso, estamos acompanhando diariamente, e assim que eu tiver, assim, alguma ideia, ou tiver uma coisa definida, eu vou estar falando nas redes sociais, eu vou estar explicando, eu vou estar criando campanha para os meus clientes, como você sabe que eu sempre mando, explicando de qual forma isso vai afetar, fazendo uma tradução da MP, e se virar lei da lei, para os clientes, para eles entenderem de qual forma a gente pode ajudar. Então, podem continuar contando conosco, nós estamos por dentro disso, estamos horas exaustivas de leitura e de conversa com outros profissionais para trocar opinião, para que a gente consiga fazer o melhor trabalho dentro do que pode acontecer após a Carol, aprovação desse obrigado, viu? MP. Excelente, a sua participação é brilhante. Isso presta serviço legal. Pessoal, Larson Accounting, segue aí, eu vou deixar marcado aqui. Fiquem à vontade. Muito obrigado por tudo. Tenham uma ótima semana, tá bem? Até logo, Obrigado, boa pessoal. noite a todos. Tchau, tchau.